Você sabia que dentro do Revit é possível fazer quantitativos de elementos de forma automática? Pois é, então esse é o assunto do vídeo de hoje. Pois é, o que eu tô te falando não é nenhuma magia, mas é uma das ferramentas que é muito poderosa aqui dentro do Revit, que são as tabelas de quantitativos, tá? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de tabelas aqui dentro do Revit, e o que elas fazem é pegar tudo que foi modelado do nosso modelo e ela já vai sendo completada automaticamente conforme a gente vai adicionando elementos nesse nosso projeto. E essas tabelas, elas podem ser ou de quantidades, então eu vou conseguir contar quantos elementos eu tenho nesse projeto, por exemplo, quantas cadeiras eu tenho, quantas luminárias, então são quantidades. E tem um outro tipo de tabela, que é as tabelas então de materiais. E nesse outro tipo de tabela a gente consegue então quantificar quantos metros quadrados ou a volumetria, né, vai depender de qual material a gente quer fazer isso, dos materiais, dos objetos que a gente for modelando ou então inserindo aqui no nosso projeto. E para vocês entenderem como que funciona esse processo da criação dessas tabelas, no vídeo de hoje eu vou criar junto com vocês uma tabela de ambientes, que nada mais é que uma tabela quantitativa. Vou mostrar agora aqui para vocês. Então eu tô aqui com o projeto aberto e aqui tá o modelo. Eu tô inclusive na planta baixa, né? Mas se a gente vier no 3D, tá aqui ele todo modelado. E a gente tem aqui alguns ambientes. E conforme eu mover essas paredes, então digamos que eu vou mover essa parede aqui. E notem que o jantar tá com 9,26 metros quadrados. E esse valor não fui eu que fui ali e digitei, tá? O programa ele já calcula automaticamente qual é a área daquele ambiente. E esse valor está inclusive aqui na nossa tabela de ambientes. Notem que aqui são todos esses ambientes, tem a área e o setor, tá? Agora notem o que vai acontecer quando eu mover essa parede. Tá? Então vou selecionar ela, o valor está 9,26, eu vou arrastá-la para cá. Automaticamente já alterou a metragem quadrada desse ambiente, então ele já atualizou para 11,11. A cota aqui também já atualizou, a gente nem estava falando sobre isso, mas já foi também automático. E aqui na tabela dos ambientes também, ó, 11,11. Então não tem como essa tabela aqui ela estar errada, porque ela reflete o projeto, tá tudo ligado por parâmetros, tá? Então isso é um poder que a gente tem dentro do Revit muito grande, que a gente não precisa nem sequer se preocupar se esses valores aqui estão corretos ou então ficar conferindo se está tudo certo, porque a gente tem certeza que está certo. Tá? E como que a gente cria então essas tabelas aqui? Bom, então para isso eu vou criar essa exata tabela junto com vocês. E para isso então eu vou deletar essa que já existe, né? Porque a gente vai criar do zero. Então eu vou clicar aqui nela e vou deletar. Pronto, deletei a tabela. Para a gente criar uma nova tabela, a gente pode vir aqui na aba Vista. E aqui a gente tem então as opções das tabelas. E se eu clicar aqui, vão ter essas duas opções que eu falei para vocês. A tabela de quantidades e levantamento de material. Outra opção, que talvez é mais fácil, digamos assim, de ser lembrada, é aqui no próprio navegador de projeto. Se eu clicar com o direito em cima das tabelas, também vai aparecer essas duas opções aqui para mim. Então, no caso dos ambientes, a gente vai então ter uma tabela de quantidades. A gente está quantificando, né? Não está vendo o material desses ambientes. Então, eu vou vir aqui em nova tabela / quantidades. E abriu essa janela aqui para mim. E aqui ele tem uma lista com todas as categorias que eu posso criar tabelas, tá? Então, nesse nosso caso, vai ser uma tabela de ambientes. Mas, vocês podem ver que a gente pode criar uma tabela de janela, porta, peças. Então, aqui tem várias opções aqui dentro, tá? Então, eu vou pegar ambientes e vou dar um OK. E quando eu faço isso, vai aparecer essa nova janela
E basicamente tudo que ele me mostra aqui na esquerda são os parâmetros que eu consigo colocar na nossa tabela, que ele consegue extrair desse nosso projeto. E aqui na direita são os campos que eu já selecionei. Então basicamente o que a gente tem que fazer é pegar o que a gente quer de uma coluna e jogar para outra coluna. Então nesse caso eu vou vir aqui, e pode ser pelo nome, vai ser a primeira coisa. E para eu jogar para lá, eu preciso clicar nessa setinha aqui, ó, na seta verde. E caso eu me arrependa, não queira mais, né, esse parâmetro, é só eu selecionar ele agora aqui nessa outra coluna que a gente tem e clicar nessa setinha aqui vermelha. Bom, mas eu vou deixar ele ali por enquanto. Então vai ser o nome. Outro campo que eu vou colocar é a área, e nesse caso a área útil, né? A gente também tem a possibilidade de criar, então, as áreas construtivas, mas daí é um outro tipo de tabela, não é uma tabela de ambientes. Então eu vou colocar aqui área. E a outra coisa que eu vou colocar vai ser o departamento, tá? Que o departamento é o que define ali a setorização, então se é íntimo, se é social, se é de serviço, o que é aquele ambiente no caso do residencial, tá? Mas se fosse, né, claro, um outro tipo de projeto comercial, a gente poderia criar outra categorização. E, inclusive nessas tabelas é bem mais fácil a gente determinar qual que é cada um daqueles setores. Então vai ter essa questão do departamento. Ok. Então vão ser esses 3 parâmetros, né, que eu vou jogar para nossa tabela. E aqui a gente tem essa outra possibilidade de colocar para cima, para baixo, então reorganizar como estão esses dados. Vai ficar exatamente nessa ordem, vai ficar o nome mais à esquerda, depois a área e depois o departamento. Aqui em cima a gente tem várias outras abas para outras configurações dessa tabela, mas eu vou dar um ok só para a gente ver como está ficando e depois a gente acaba organizando ali algumas outras coisas que a gente precisa para ela ficar 100%. Então vou dar um ok. E aqui está a nossa tabela. E ele já pegou aqui os setores porque em algum momento eu já coloquei ali no programa essa informação. Caso eu ainda não tenha colocado essa informação, é só vir aqui e digitar o setor de cada um desses ambientes, tá? E aqui é como se fosse, digamos assim, uma tabela do Excel. Então eu consigo vir aqui, ó, esse ABC, aumentar, diminuir, a gente consegue fazendo esses ajustes aqui na tabela, tá? Ok. Então, por enquanto, né, o que a gente ainda precisa arrumar é que aqui ele tá dando a área de cada um desses ambientes. Mas caso eu queira uma área total útil desses ambientes, a gente consegue configurar isso também. Tá? Então, para isso, eu vou voltar lá naquela janela e, basicamente, todas aquelas abinhas ali que eu mostrei para vocês, que elas estavam ali em cima, a gente tem elas aqui nas propriedades, tá? Então, eu vou vir aqui e vou vir nessa parte de classificar / agrupar, tá? E vou clicar aqui em editar. Ok? Aqui, se eu quiser, inclusive, até colocar uma classificação por nome e deixar numa ordem crescente, ele vai deixar, então, essa nossa tabela aqui com a ordem crescente, então, dos nomes. Vai ficar em ordem alfabética, tá? Então, é uma opção. E aqui eu vou marcar essa opção aqui, ó, de total geral. Pra gente conseguir, então, fazer um total das áreas. E depois eu vou vir aqui em formatação e vou agora colocar qual desses campos que eu coloquei nessa tabela eu quero de fato calcular esses totais, tá? Então aqui em classificar / agrupar eu só coloquei que eu quero colocar ali um total geral. E agora eu venho aqui em formatação e vou dizer então que eu quero é a área calcular esses totais, tá? Então aqui em área, vou selecionar área. E aqui a gente tem, ó, nenhum cálculo, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar calcular os totais. Beleza? Então agora é só dar um ok. E feito, ó. Já classificou agora em ordem alfabética, colocou aqui um total geral e na área ele já então deu a área total que a gente tem aqui
de área útil, tá? Então, com isso já está feita a nossa tabela. Alguns detalhezinhos que a gente pode ainda fazer é aquilo que está escrito departamento. Se a gente clicar em cima, eu consigo mudar. Vou colocar aqui, ó, setores. Opa. Setores. Ok. E ainda, né, se eu quiser dar aquela aparência que vocês estavam visualizando antes, que ela estava com aquela parte superior laranja, é só eu clicar exatamente aqui no que está a tabela de ambiente. Eu posso também trocar esse texto aqui. E aqui a gente tem essa opção, ó, da fonte e do sombreado. Então, se eu vier aqui em sombreado, vou clicar aqui em cima, eu consigo colocar um laranja. Vou colocar o nosso laranja aqui e vou dar OK. E depois aqui em fonte, eu consigo colocar o tamanho dela, deixar ela negrito, itálico, sublinhado, e vir aqui e colocar outra cor para a fonte, certo? Então, com isso, né, a gente já ajustou. E ainda, como se fosse realmente igual no Excel, a gente tem aqui o alinhar na horizontal e na vertical. Se a gente quisesse, por exemplo, colocar essa parte aqui da área e dos setores, ao invés de alinhar pela esquerda, alinhar pelo centro. Ok? E feito. Está pronta a nossa tabela de ambientes. Essa, inclusive, foi uma dúvida que 2 pessoas mandaram pra gente. Como que a gente faz essa tabela de ambientes? Então, foi uma resposta esse vídeo também à nossa caixinha de perguntas. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem pra gente com a sua dúvida, ou então responder as nossas caixinhas de perguntas, que talvez o próximo vídeo pode ser uma dúvida sua, tá? Então comenta aqui embaixo também o que você achou e até o próximo vídeo.